Professor Celso Antunes, na escola moderna há muito mais coisas entre o professor e o aluno do que a questão dos conteúdos. Uma dessas questões importantes é a autoestima. Como o senhor localiza esse nas discussões da pedagogia moderna? O que é autoestima? A autoestima é querer bem a si mesmo. É ter uma visão concreta e realista das limitações e das potencialidades. Toda pessoa que se autoconhece e que identifica a sua singularidade é uma pessoa que quer bem a si mesma e, portanto, tem desenvolvido essa autoestima. Tá certo. É uma questão que pode ser trabalhada na sala de aula, ela pode ser estimulada ou ela está ligada a questões genéticas? As duas coisas. Nascemos com maior ou menor autoestima em função da longa história biológica que todo ser humano carrega dentro de si. Então há um potencial genético que responde por isso. Mas incontestavelmente a sociabilidade gerada pela escola, o trabalho do professor, o trabalho dos pais pode fazer com que os níveis dessa autoestima cresçam de forma extremamente significativa. Tá certo. O que a autoestima tem a ver com autoconhecimento? Eu diria que se não existir um autoconhecimento, não é possível buscarmos a construção de uma autoestima. Nós só podemos estimar aquilo que conhecemos. Então, dentro de uma visão mais genérica, não é? Eu só posso amar o meu país, o meu estado, a minha cidade, na medida que eu a conheço. Se isto se refere a coisas, se refere a entidades mais abstratas, se refere de uma maneira muito mais significativa a entidades concretas. Então, quanto melhor eu me conheço, maiores as possibilidades que eu tenho de desenvolver a autoestima. Eu poderia até fazer uma analogia. O seu conhecimento sobre alimentação e sobre o funcionamento digestivo, ele constitui um elemento que pode fazer com que você se eduque para alimentar melhor. A mesma metáfora se aplica à questão da autoestima. O autoconhecimento pode ser a ferramenta para aprimorar os meus níveis de autoestima. Na escola atual, o desconhecimento sobre as implicações da autoestima ou a baixa estima se constitui um problema? Eu diria que um dos mais acentuados problemas da escolaridade. Em primeiro lugar, um problema de natureza concreta. A capacidade de produção, a capacidade de aprendizagem, a capacidade do desenvolvimento da própria memória e da própria criatividade é altamente prejudicada pela inexistência de uma autoestima. E, em segundo lugar, a autoestima precisa de um ambiente socializante para se desenvolver. Se ela não é desenvolvida na escola, se perde a oportunidade magnífica de fazer com que este ser humano tenha este potencial de querer a si mesmo, que é tão essencial na sua realização profissional e na sua realização social. E me parece que a relação entre o professor e o aluno ela é um campo fértil para o desenvolvimento desse tema, não é? Por exemplo, toda criança ou todo adolescente vê no professor um modelo importante para o seu crescimento pessoal e, dependendo dessa relação, isso afeta diretamente a autoestima do aluno, não? Afeta de uma maneira muito significativa e eu poderia dizer que uma parte expressiva de traumas que muitas pessoas carregam por toda a vida foram adquiridos nos bancos escolares. Talvez por parte de professores que, exacerbando a sua função de transmissores de informações, não tenham dado em conta a importância de desenvolver também este outro lado do ser humano. Por exemplo, essa questão aparece no eterno preconceito, inteligente ou burro. Indiscutivelmente. E você usou a palavra correta, pré-conceito. O conceito prévio a respeito do desempenho do aluno. Agora, tudo isso está preso ao sistema de avaliação arcaico, em que se mede pessoas por seu resultado máximo ou mínimo. Quando se diz que a nota menor é 0 e maior é 10, quando o 7 de um aluno vale tanto quanto o 7 do outro, ou quando para ser promovido é preciso alcançar uma certa quantidade de pontos,
está se desprezando novos conceitos sobre inteligência e sobre avaliação. E na medida em que esses conceitos são usados, é muito fácil se chamar o aluno por estes estereótipos, ou mesmo não o chamando, fazendo-o se descobrir como tal. Se um professor distribui as provas corrigidas à classe e sem nenhum elogio entrega provas com notas 8, 9 ou 10, e sem nenhuma crítica, provas com 1, 2 ou 3, já está implícito nestes valores o próprio preconceito e, portanto, a própria formação de um sentimento de baixa estima e baixa valorização naqueles que foram atingidos por resultados ineficazes e que nem sempre é a expressão de uma incapacidade. Às vezes é muito mais uma inadaptação ao instrumento que foi usado para avaliá-lo. Ou seja, a expectativa do professor diante da classe ou diante do aluno é um tema importante nessa nossa conversa. Eu diria que se tornou muito mais importante do que antes se supunha. Os velhos professores acreditavam que a expectativa com que eles encaravam a possibilidade de desenvolvimento de uma criança interferia de uma maneira significativa nesse desenvolvimento. Mas era um estudo sem base científica. Hoje, estudos mais atualizados, pesquisas com o cérebro em ação sendo observados através de sistemas de ressonância magnética e outras ferramentas da avaliação emocional, comprovam que a expectativa que um pai, que um professor possui a respeito da potencialidade de um filho ou de um aluno é altamente significativa. Eu diria que até no próprio campo da medicina. Aquele médico que administra aquele remédio, aquela cirurgia, não acreditando nos seus efeitos, tem grandes probabilidades, infelizmente, de estar certo, como o professor, que administra aquela aula sem acreditar que o aluno tem uma efetiva capacidade de aprender. Como que a gente pode precisar esse conceito do que seja expectativa do adulto em relação à criança ou adolescente? Como eu havia dito, há um conjunto de pesquisas muito interessantes sobre este assunto, e uma que me ocorre no momento é uma pesquisa de Jacobson, desenvolvida em Nova York. Ele e mais um grupo de pesquisadores, por ele orientado, percorreram sem número de escolas de educação infantil, o que no Brasil seria educação infantil e o início do ensino fundamental, e se dizendo documentados com formas muito avançadas de avaliar as inteligências dos seus alunos, pediram permissão para aplicarem esse instrumento. Foram atendidos e centenas, eu diria milhares de alunos foram submetidos a esses processos de avaliação. Os pesquisadores literalmente ignoraram os resultados dessas pesquisas. Eu diria, formalmente destruíram todos esses testes ou outros meios de avaliação que haviam aplicado. Tempos depois retornaram a estas mesmas instituições, afirmando que haviam feito o tabulamento destas respostas e que eram capazes de informar para a direção da escola quais os alunos mais e quais os menos inteligentes. Sugeriam que a escola comunicasse isso aos professores, mas que os professores não dessem essas informações literais aos alunos e aos pais, e que as trabalhassem da maneira como julgassem mais importante trabalhar. E apresentaram uma relação de 20% dos alunos de cada escola, formada de maneira absolutamente aleatória. Nenhuma relação entre esses 20% apontado e o efetivo desempenho dos alunos nos sistemas de avaliação, até porque os sistemas haviam sido menosprezados. 6 meses depois, retornaram a estas mesmas escolas. E nesta segunda oportunidade, efetivamente desenvolveram um criterioso processo de avaliação. E constataram que, com raras exceções, aqueles 20% que haviam indicado como sendo os mais inteligentes de uma forma aleatória, tinham apresentado um desempenho significativamente melhor do que aqueles 80%. Isto porque, quando os professores, quando os organizadores escolares descobriam que 20% dos alunos tinham, ou supunham eles que tinham qualidades melhores, tinham um tratamento
mais carinhoso, eram muito mais acalentados pelas respostas que apresentavam, eram muito mais atendidos nas dúvidas que propunham e, portanto, a expectativa de que eram mais inteligentes os tornaram significativamente mais capazes e, portanto, mais desenvolvidos nas suas inteligências. Agora, transferindo as lições dessa experiência para um campo prático, não é? Aquele pai que crê na efetiva capacidade do seu filho de aprender algo que talvez ele, pai, não tenha aprendido, o domínio de um esporte, a capacidade de executar, ainda que de uma maneira primária, os acordes do instrumento musical, a expectativa daquele professor sobre o desempenho de uma classe, independente das condições materiais que a cercam, tem um resultado admirável sobre o efetivo desempenho desta classe. Perfeito. Agora, colocando o outro lado da questão, o professor ele conseguiria desenvolver a sua crítica natural à produção do aluno, como é necessário também na sala de aula, sem afetar ou de forma que não seja agressiva ao aluno, ou seja, que se respeite a questão da autoestima? Essa pergunta é muito importante. É muito importante, porque não se está em nenhum momento pretendendo que o professor cale a sua crítica e cale este fundamental papel de conduzir uma aprendizagem. O aluno precisa identificar as suas limitações, perceber os seus erros, identificar os pontos que poderia atingir e que ficaram distantes daquele ponto que atingiu. Mas não isto como um veredicto de sua potencialidade, mas como a opção dos caminhos que deve percorrer, dos lugares que deve buscar. Então o professor não pode calar esta crítica, como o médico não pode se calar diante da incontestável evidência de uma patologia no paciente. Agora, o que faz este médico? Ele não estabelece um veredicto daquela patologia e lava as mãos. Ele vai oferecer opções, ele vai sugerir terapias, ele vai indicar remédios, e este é o papel do professor. Ou seja, ele vai concentrar a sua atenção na resolução daquele problema e não transferi-lo para o aluno. Trata-se de olhar para o problema e não para o aluno como se o aluno fosse culpado. Exatamente. Eu creio que este sentimento ele deve ser banido de todo tipo de professor. O professor não pode jamais desenvolver no aluno um sentimento de culpa, o que não significa dizer que ele não deva desenvolver um sentimento de limitação. Eu diria que o mestre que ensina uma pessoa a pintar, ou o treinador que ensina um tenista os melhores saques, ele corrige erros, ele aponta erros, mas não aponta de uma maneira irremediável como quem classifica ou estereotipa a vítima, mas como quem mostra as opções para melhorar. Segure o pincel desta forma, carregue menos de tinta, busque esta nuance. Este é o papel do professor. A sua expressão linguística, ela é boa, mas você pode aperfeiçoar. Procure reescrever de uma maneira mais clara, procure refazer de uma forma mais significativa, tente melhorar neste aspecto. Com isto, mesmo que este professor ignore qualquer fundamento das inteligências emocionais, ele está fazendo um admirável trabalho da autoestima do aluno e, com toda certeza, será alguém inesquecível nas lembranças dessa criança. Porque um dado é inequívoco: o espaço da sala de aula é um espaço que nunca mais se liberta das nossas lembranças. Com 60, 70, 80 anos, sempre a pessoa lembrará dos momentos da sala de aula. Mas lembrará para o bem ou lembrará para o mal? E certamente lembrará pelo bem, quando sentiu que naquele espaço se descobriu e cresceu. E, portanto, lembrará desses professores que o fizeram descobrir esses caminhos. Eu imagino que às vezes o professor não tenha tempo, não tenha condições de atentar para o que acontece no desenrolar de uma aula. Às vezes ele está mais preocupado com um trauma, por exemplo, um momento em que o aluno é criticado,
Mas, na verdade, a autoestima está presente em cada momento, em cada gesto da ação de ensinar, não? Eu creio que sim, e suponho que não é preciso delegar ao professor uma responsabilidade de uma supra-atenção em todos os instantes de sua fala. O que é importante é que o professor modifique a sua maneira de pensar o saber do aluno e pensar que este aluno é capaz de expressar esses saberes por diferentes linguagens. Certamente Mozart não seria capaz de escrever poemas, provavelmente Shakespeare não faria composições musicais, Einstein talvez não fosse um grande líder carismático. E Gandhi certamente era limitado nas suas contas, mas cada um deles, na linguagem que lhes é mais familiar, foram geniais. Se pensarmos que o nosso aluno é capaz de falar de uma maneira linguística, ou de uma maneira pictórica, ou de uma maneira emocional, ou de uma forma espacial ou lógico-matemática, nós estamos tendo um olhar muito mais complacente sobre o desempenho e, portanto, instrumentalizando muito menos críticas que, de uma certa forma, afetam o problema da autoestima. Ou seja, então a autoestima tem uma relação bastante próxima com novos conceitos de inteligência. Bastante próximas. Eu diria que da mesma forma como hoje não se aceita mais aquela visão antiquada de inteligência, inteligência como um copo preenchível de saberes, não é? E se tem uma ideia de que inteligência são múltiplos circuitos neurais e que diferentes linguagens externam diferentes inteligências. E entre estas diferentes linguagens, há as linguagens emocionais, que, portanto, estão muito próximas do conceito de autoestima e principalmente da transformação desse estado de autoestima. Perfeito. Então, no campo da ciência experimental, já se é possível pesquisar sobre autoestima também? Sem dúvida nenhuma, eu diria até que há pesquisas muito valiosas nesse aspecto. E já algumas entidades no Brasil já começam a trabalhar os seus propósitos partindo do princípio de que antes do cognitivo se deve trabalhar a questão da autoestima. Por exemplo, em alguns lugares onde se trabalha classes de aceleração, o primeiro trabalho do professor junto ao aluno é fazê-lo crer melhor do que na realidade ele é. E isso é muito simples, não é? Aplica-se uma prova supostamente difícil, mas que na verdade é uma prova muito mais simples do que o aluno pensa que é, e se comenta estes resultados com entusiasmo de quem se surpreende com aquela qualidade. Aquele aluno que partiu para aquela avaliação se julgando capaz de um resultado medíocre, percebe nos olhos e na expressão do seu professor um resultado significativo, ele já tem um excelente começo nesta percepção de sua autoestima. O senhor poderia explicar para a gente o que é a inteligência emocional e como isso se associa à questão da autoestima? A questão da inteligência emocional está muito ligada à própria concepção das inteligências múltiplas. E a questão das inteligências múltiplas, por sua vez, se liga ao próprio sentido de uma nova visão de inteligência. Então, o que se sabe hoje de inteligência? Se sabe que inteligências são múltiplos circuitos neurais que se manifestam de forma diferenciada de pessoa para pessoa. Então, cada ser humano tem, maior ou menor, uma inteligência linguística, uma inteligência espacial, uma inteligência naturalista e algumas outras. Entre este elenco de inteligências inerente a todas as pessoas, existem as chamadas inteligências pessoais, que alguns a identificam como inteligências emocionais. Seria a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. Portanto, fechando este conceito, eu diria que as inteligências emocionais são as inteligências pessoais. E como todas as demais, passíveis de se ampliarem em cada pessoa, se esta pessoa receber, nas idades corretas, os estímulos adequados, tanto a nível familiar, quanto a nível social e, dentro do contexto social, o nível de escolaridade. Que atributos que estão associados a essa inteligência pessoal? Eu diria que as inteligências intrapessoais
estaria os atributos da autoestima, do autoconhecimento, da automotivação e da visão que o indivíduo tem de si mesmo nesse contexto de mundo. Diria que está até mesmo ligado a uma certa perspectiva de felicidade com que o indivíduo se vê e com que o indivíduo se relaciona. E a inteligência interpessoal seria a inteligência intrapessoal para fora. Seriam, portanto, os atributos da empatia, da compreensão do outro, da leitura das pessoas, tendo por esta leitura capacidade de perceber os seus sentimentos, de perceber a forma como elas se sentem agraciadas ou penalizadas com as expressões que colocamos. Ou seja, é possível dizer que se você não tiver um cuidado especial com a questão da autoestima, você pode estar minando esses atributos, as inteligências intrapessoal e interpessoal de um indivíduo. Exatamente. Eu até preferiria explicar através de uma metáfora, né? Eu diria, hoje é sabido que todos nós temos uma potencialidade para desenvolver a compreensão sonora. Conquanto sejamos capazes de ouvir, se formos educados nas idades mais adequadas para essa educação, para a sonoridade, o nosso mundo de referências sonoras cresce de uma forma infinita. Se vamos ou não ser músicos com esta habilidade, é uma questão meramente de opção. Mas, de qualquer maneira, todo indivíduo tem uma imensa potencialidade de desenvolver em si mesmo a sonoridade. Da mesma forma, desenvolver em si mesmo a sua capacidade de construções linguísticas, de dar uma arquitetura às palavras que emprega, da mesma forma, a sua percepção da espacialidade, da mesma forma, o seu domínio sobre os movimentos e sobre a sua comunicação sinestésica corporal e assim por diante. Pois bem, em nada o desenvolvimento da inteligência intra e interpessoal se afasta desta potencialidade do desenvolvimento das demais inteligências. Perfeito. Eu sei, professor, que o senhor tem feito um grande esforço para a gente não cair nos termos técnicos da psicologia, das neurociências. Agora, de uma forma simples, como o senhor está colocando para o professor que está assistindo esse programa, é possível uma pessoa aprender a administrar seus estados emocionais? E é possível para uma criança que já enfrenta problemas com a autoestima reverter o processo? É perfeitamente possível. E este possível eu não gostaria de deixar como sendo uma crença particular. Eu diria que a neurologia, que o estudo do cérebro, um estudo que se desenvolve hoje com formas avançadas de ressonância magnética, com tomografia por emissão de pósitrons, aponta por esta possibilidade. Então, esta possibilidade, ela não é uma possibilidade que deve ser vista no plano apenas da convicção, mas ser examinada no plano da ciência. Entretanto, não é uma possibilidade difícil, o que não significa dizer que seja uma possibilidade imediata. Eu diria que desenvolver um sentimento de autoestima, guardando-se as devidas proporções, é como aprender a tocar violino ou como aprender a nadar. Não se aprende a tocar violino com meia hora, com 40 minutos ou com 3 ou 4 dias de aulas. Não se aprende a nadar se é pulando de qualquer maneira e sem método numa piscina. Agora, qualquer pessoa pode aprender a tocar menos bem ou melhor um instrumento se tiver paciência e se houver investimentos significativos na direção desta aprendizagem. O mesmo ocorre com a autoestima. Então, eu descreio destes estímulos de autoajuda efêmeros que se propõem, em algumas horas, transformar uma pessoa abatida, deprimida e que tem uma péssima imagem de si mesmo num indivíduo altamente altruístico e entusiasmado. Mas que esse trabalho, executado de uma maneira séria, através de projetos que realmente se completam, é possível, eu insisto, não é uma convicção, é ciência. E depende da interferência de um psicólogo, por exemplo, ou não? Eu diria que o papel do psicólogo é um papel imprescindível em determinados aspectos mais patológicos, em determinadas disfunções. Usando uma metáfora que eu sempre acredito válida, um ortopedista é muito melhor do que um professor de educação física quando naquela aula de educação física surgiu uma fratura.
Jamais aquele professor de educação física pode ter a pretensão de que ele seja capaz de resolver o problema que surgiu, porque o problema invadiu uma outra área. A área da pedagogia, ela interage com a área da psicologia. Os psicólogos são imprescindíveis em muitos casos. E o professor precisa ter, ao mesmo tempo, a dignidade e a humildade de perceber que certas situações transcendem os limites da sua potencialidade. Mas para casos comuns, habituais, rotineiros, o seu papel é um papel muito importante. A escola pode ter um programa para desenvolver a autoestima? Eu diria que jamais poderia desenvolvê-la sem um programa. O programa é crucial. Pinçadas de discursos de autoestima, frases de autoestima fixadas em alguns pontos dos corredores, ou determinados processos eventuais e aleatórios de um trabalho nesta área, porque faltou um professor ou porque a aula terminou mais cedo, nunca conduziria a nada. Agora, a escola que abraça um projeto com a sua própria equipe docente e que resolve levar este projeto a um fim, porque esse projeto não existe se não tem um fim, se não tem objetivos, consegue fazer um trabalho admirável. Ou seja, isso implica, por exemplo, em reorganizar o currículo? Eu diria que seria mais importante reorganizar o conceito de avaliação. Não me parece que seja tão importante assim que tenhamos novas disciplinas, mas que tenhamos uma nova visão, um novo pensamento sobre a avaliação. E que se introduza neste currículo uma aula semanal, não mais do que isso, para as faixas etárias adequadas. O que se poderia chamar de alfabetização emocional, mas qual fosse o nome que esta disciplina teria, os seus objetivos seriam alcançados. A Rosa seria admirável, ainda que não se chamasse Rosa. O senhor falou da introdução de um horário específico para o trabalho de alfabetização emocional. Isso bastaria? Sem dúvida que não. Sem dúvida que não. Eu talvez tenha minimizado até no desejo de passar ao professor a imagem de que um projeto como esse não é absolutamente um projeto inviável. Eu acredito que alguns elementos são essenciais. Em primeiro lugar, uma reflexão sobre o sistema de avaliação. Mesmo que se queira manter um sistema de avaliação centrado em valores máximos para as disciplinas curriculares comuns, nunca pensar que o progresso no desenvolvimento da autoestima tenha que ser medido pelos instrumentos de uma avaliação pelo máximo. Teria que ser uma avaliação centrada numa ideia de ótimo, uma ideia do melhor possível para cada um. Em segundo lugar, este espaço. Agora, é evidente que se este espaço, esta aula de alfabetização emocional, for preenchida por um professor que faz lindos discursos sobre a emoção, sobre o amor, sobre o ciúme, sobre a raiva e sobre outros sentimentos, isto não terá nenhum poder de transformação no aluno. Então é importante que esse professor seja preparado com conhecimento de estratégias de sensibilização que façam surtir estados emocionais para que esses estados emocionais gerem um processo de reflexão. Além disto, é muito importante que todos os demais professores, mesmo que venham trabalhar as suas disciplinas curriculares convencionais, estejam sensibilizados por esse projeto e olhem o aluno por esta múltipla potencialidade que o caracteriza. É indispensável que também os pais sejam acionados e, no limite dos seus tempos e de seus conhecimentos, possam também ajudar neste trabalho. Então, o movimento é mais amplo do que simplesmente criar-se a disciplina. Eu vejo a criação desta disciplina e o anúncio, a nossa escola tem alfabetização emocional, como uma estratégia tão somente de marketing. Se a escola quer algo mais do que isso, é preciso que outras providências sejam pensadas, mas nunca supondo que seja algo tópico e que se coloque distante da escola comum. Se a comunidade docente quiser, terá condições de fazer. Perfeito. O senhor falou também anteriormente em faixas etárias. É diferente o trabalho com autoestima para crianças e adolescentes? Incontestavelmente diferentes, né? A própria
a própria linha de estudos de Piaget, fortemente referendados por Kohlberg e, de uma certa forma, muito próximos desses estudos recentes que Damasio, que Del Nero, que outros neurologistas têm feito, mostra que até os 12 anos de idade, o trabalho com as emoções dentro da escola não precisa ter um espaço sistemático. Precisa existir uma sensibilidade do professor e da escola para respeitar estas emoções que emergem dos alunos. Mas eu não creio que seja necessário a aula específica, o momento específico. Este momento deve começar por volta dos 12, 13 anos de idade e prosseguir pela adolescência. Em termos da atual divisão curricular da maior parte das escolas brasileiras, eu diria que as aulas de alfabetização emocional começam no segundo semestre de uma 7ª série para alcançarem assim o seu maior apogeu ao longo de uma 8ª e dos primeiros anos do ensino médio. O senhor falou em preparo do professor. Como esse conhecimento é relativamente recente, ou pelo menos essa consciência da importância do tema é relativamente recente, como o professor pode se preparar para esse trabalho? Leituras, palestras, onde que ele encontra conhecimento para dar conta dessa questão? Eu acho que o primeiro estágio é ele perceber que a aula expositiva, que ele usa para um trabalho de natureza cognitiva, com a sua física, com a sua química, com a sua matemática, é uma ferramenta inadequada para o trabalho emocional. A aula expositiva pode e incontestavelmente tem validade para uma transmissão de saberes, para uma apresentação de conteúdos, mas ela tem intransponíveis limitações para o trabalho emocional. O trabalho emocional exige que o professor conheça outras estratégias de sensibilização. E essas estratégias são assim largamente difundidas em muitos livros. Eu diria que professores que trabalham na área de ciências humanas, de maneira geral, o professor de geografia, o professor de história, o professor de filosofia, mesmo o professor de língua portuguesa, certamente encontrou ao longo da sua formação com estas estratégias, que eu insisto, às vezes podem até ter limitações quando visam a passagem de uma informação, mas que se tornam necessárias para este trabalho com o emocional. O trabalho com o emocional, ele não pode ser discursivo. Ele tem que ser em cima de estudos de caso, de análises de problemas, de discussões de sentimentos, não é? E o papel do professor é muito menos o do proprietário do saber, que leva este saber à classe, e muito mais do inquiridor. Usando uma analogia, eu diria, do fazedor de perguntas. Não necessariamente daqueles que têm as respostas, mas que, ao estimulá-las, cria um ambiente para que o aluno reflita sobre os seus estados emocionais e sobre a sua capacidade de administrar esses estados, no caso da inteligência intrapessoal, e sobre a empatia e a facilidade ou dificuldade que o aluno tem na leitura e na compreensão do outro, no caso da inteligência interpessoal. Você diria que cabe ao professor identificar ou saber identificar situações de baixa estima entre os seus alunos? Eu diria que é indispensável que estes estágios sejam observados. Em primeiro lugar, porque eles guardam uma relação muito próxima com o sucesso ou insucesso intelectual. Um aluno que entra no desafio de um processo seletivo de uma grande universidade com uma baixa estima, ele tem 50% da capacidade que ele teria com os mesmos conhecimentos cognitivos se tivesse uma autoestima. Então, em primeiro lugar, esta identificação é necessária porque ela interfere no rendimento escolar como um todo. E, em segundo lugar, porque é uma questão de humanidade, é uma questão de justiça, é uma questão de ternura. Se eu tenho muitas horas daquele aluno sob a minha responsabilidade, eu preciso descobrir esses estágios, porque eu sou capaz de transformá-lo, eu posso transformá-lo. E ainda que eu não vise o primeiro aspecto, que é o ganho cognitivo, eu vejo o segundo aspecto, é o ganho da pessoa humana.
Aquele aluno pode não ter os seus resultados em matemática ou em biologia melhorados porque a sua autoestima foi trabalhada. Mas ele foi reconhecido como ser humano. Aquela escola mostrou a sua singularidade como pessoa. Aquela escola ajudou a se identificar como uma criatura única, incomparável e, portanto, imprescindível no contexto de suas relações. Em outras palavras, mesmo que aquela escola não o tenha ajudado nos seus resultados físicos, químicos e matemáticos, e ajuda, mas mesmo que não tenha ajudado, contribuiu muito para ajudar aquela criança, aquele adolescente a construir a sua visão de felicidade. E como o professor pode identificar uma criança ou um adolescente com problemas nessa área da autoestima? Por traços muito sutis e, à medida que esse processo vai se agravando, por traços mais explícitos. Eu diria que a primeira reação de uma pessoa que apresenta um estágio de baixa estima é se afastar dos jogos, dos folguedos, depois começa com um descuidado na sua própria aparência, com a desimportância que dá na dimensão das suas amizades. E à medida que esse quadro vai se agravando, começa a aparecer então estágios de isolacionismo, de insatisfação muito gritante a qualquer desafio e até mesmo da perda da alegria pelo resultado do jogo, pelo resultado do processo da competição e pela própria expressão. Um aluno proprietário de um sentimento de autoestima guardando suas devidas proporções, como uma flor bem regada. Ela não é capaz de nos dizer que recebeu a água adequada, mas na maneira como as suas pétalas se desabrocham, isso se torna muito claro a qualquer jardineiro. E todo professor é um jardineiro de emoções. E um professor pode inadvertidamente transferir seus problemas de autoestima para a classe? Eu diria que pode, eu diria que muitas vezes transfere, e neste momento é crucial que ele saiba se identificar como um profissional. Claro que ele é uma pessoa que carrega todo um potencial de emoções, de sentimentos, mas naquele momento, naquele instante de aula, ele é como se supõe devam ser os comandantes das aeronaves, né? Ele pode ter todos os problemas do mundo, mas naquele momento ele transporta vidas humanas. É como o médico com o bisturi na mão. Ele pode ter os seus dramas de natureza pessoal, mas naquele instante ele tem uma vida diante de si. Se o professor tem um sentimento de profissionalismo, ele é capaz de transferir estes estados exatamente porque ele sabe que a não transferência disto para um plano pessoal e a sua presença em sala de aula tem um efeito muito significativo sobre o processo de aprendizagem do aluno. Mesmo que ele não queira bem ao aluno, o aluno quer bem e, portanto, se sente sensibilizado por aquele mal-estar que este professor revela. Se ele for um excelente profissional, e um profissional, como dizia Paulo Freire, não surge num determinado dia, numa determinada terça-feira, às 3h30, às 4h15 da tarde. O educador se faz com o educar, o profissional se faz com a profissão. Se ele se construir progressivamente neste processo, ele será capaz de separar esta condição pessoal deste trabalho pedagógico. Nós estamos falando aqui de baixa estima. Existe o inverso também? A classe ou o professor pode ter problemas com o excesso de autoestima? Eu diria que, no sentido lato da palavra autoestima, não há excesso. O desejável seria que todos os seres humanos tivessem uma visão muito personalista, muito saudável de si próprio. Eu, pessoalmente, creio que dentro de alguns anos, o próprio conceito de beleza pessoal irá se distanciar um pouco deste conceito um pouco anatômico, priorizando como beleza a capacidade que cada pessoa tem de revelar a sua singularidade, a sua originalidade. E quem tem isto tem uma autoestima. O que às vezes ocorre é que se confunde um pouquinho com autoestima e presunção. E, evidentemente, constitui uma falha de caráter, uma presunção. Estas pessoas que possuem esta presunção
não são pessoas que têm uma autoestima muito elevada. Até porque o sentimento de apreço que revelam raramente é por si. E, em geral, são pelas coisas que têm. O presunçoso é presunçoso pela grife que exibe, pela conta bancária que apresenta, pela marca do carro com o qual se desliza, ou por suas conquistas de natureza intelectual ou afetiva. Não é? Então, na verdade, isto é presunção. E, portanto, é indesejável e precisa ser corrigida. Já a autoestima, não, ela não é excessiva, ela é um estágio que eu diria desejável, até diria. Existe excesso de saúde? Não existe. O desejável é que todos nós tenhamos a plenitude da saúde. Agora, já um sentimento de presunção, ele pode ser trabalhado numa educação emocional, começando inclusive quando se legitima determinadas emoções que a pessoa apresenta. E o que é legitimar emoções? É fazer com que as emoções sejam compreendidas dentro do que na verdade elas expressam. E não como uma antiga tradição educacional brasileira, sobretudo no plano familiar, procurava afastar a ideia de que as emoções existem, supondo que algumas emoções possam não ser desejáveis no ser humano. É como aquela mãe que, ao ver um filho dizer que sentia raiva do irmão, procurava negar o sentimento de raiva, negar... Isso é feio. Isso é feio. Você não tem raiva, não é? Você não pode ter raiva. Não, todos nós temos esses sentimentos, não é? Então, muito bem, meu filho, você está com raiva do seu irmão, este sentimento chama-se raiva, seu irmão certamente, em muitos momentos, também tem raiva de você. As pessoas têm raiva. Vamos trabalhar um pouco esta raiva, né? Qual é a causa que a gerou, por que ela foi gerada? E, sobretudo, fazer com que se distancie a crítica que temos ao ato que nos desagrada com a crítica à pessoa que praticou o ato. Quando aquela mãe diz para o filho, eu odeio você quando chega com essa roupa suja, ou quando aquele pai reclama, eu te odeio porque você fica horas a fios no telefone, ele poderia dizer isto de uma maneira mais clara. Eu odeio a sua maneira de sujar a roupa. Eu odeio a sua persistência no horário no telefone, e não a própria pessoa. Porque se isto é dito a um adulto, o adulto algumas vezes pode decodificar e refletir, não, na verdade ele não me odeia. Ele odeia o gesto que eu exerci. Mas a criança não tem esta facilidade de decodificação. E muitas vezes, ao ouvir aquela crítica, fica mesmo pensando que está sendo odiada. E aí vai guardando para dentro de si certos ranços de autoestima que, prejudicados, podem se traduzir em problemas mais sérios. Então é preciso cuidar-se um pouco desta separação e da clareza desta identificação, legitimando as emoções e dando a cada uma delas o nome que elas têm e analisando com naturalidade. Mas você está frustrado, meu filho? Isso chama-se frustração. Eu também na vida, muitas vezes, fiquei frustrado. Vamos trabalhar um pouco essa ideia de frustração? Isto tanto no plano escolar como no plano familiar. Eu acho até que é um papel importante da escola moderna diminuir a distância entre o ser e o parecer, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é tudo isto mesmo, sabe? É o ser e o parecer. Fazer com que a pessoa seja, com que ela não se descubra dentro da sua individualidade. E que ele trate os seus estados emocionais, agradáveis ou não, como uma natureza. Não é? Se eu estou assistindo um espetáculo cinematográfico e me acode um acesso de tosse, talvez eu desejasse não tossir naquele momento, porque eu posso incomodar os que estão presentes. Mas eu não posso calar aquele meu problema de diafragma que me leva a tossir. Da mesma forma, as minhas emoções também. Então vamos usá-las, vamos aceitá-las e vamos percebê-las que elas identificam a nossa individualidade e, portanto, torná-las legítimas. Perfeito. Existe uma questão social, de sociabilização muito importante na sala de aula, da amizade entre os alunos, da amizade com o professor. Como é que a questão da autoestima se manifesta nessa área? Na questão da antipatia, da simpatia, das boas relações
no espírito de equipe? Pois é, eu acho que você tocou num ponto que é muito importante, que diferencia o conceito antiquado e um conceito moderno de escola, né? Neste conceito mais antiquado, o aluno é um intelecto vestido de uniforme. Ele entra na escola e, num cabide simbólico, ele pendura todas as suas contingências do ser e todos os seus quadros de emoções. E passa a ser visto pelos resultados que ele apresenta, pelas notas que ele tira. Neste conceito mais novo de escola, isto se altera. Não é? O aluno precisa ser visto por estas emoções. Dentro da sala de aula, isto tem que ser trabalhado, tem que ser visto. Não com discursos em termos de uma solidariedade, mas na escolha de estratégias que conduzam a uma solidariedade. Se faço um jogo de palavras com uma sala de aula, por exemplo, eu estou lançando um desafio que não se concretiza sem o processo de cooperação. Eu não preciso fazer um lindo discurso sobre a cooperação. Não é verdade? Se a cooperação está presente nas estratégias que eu desenvolvo. Então, isto é um novo meio de enxergar e de visualizar a ideia de escola. Professor, às vezes parece, como num time de futebol, que o time todo vai mal. Ou seja, para o diretor de escola, para o coordenador, parece que a escola toda está descontente consigo mesma, está derrapando. É possível falar em autoestima também para uma organização grande como uma escola? É possível, mas é utópico pensar que apenas um desejo do diretor ou dos dirigentes possa fazer com que esta ou aquela escola, esta ou aquela unidade tenha uma maior ou menor autoestima organizacional. Não basta aquele diretor, como não basta aquele técnico de futebol, dizer, olha, nós temos que ter uma autoconfiança, vamos jogar com autoconfiança. Isso tem que ser trabalhado. Eu me lembro que vi numa escola de interior de São Paulo, essa escola tratava todos os níveis da educação e, portanto, tinha uma creche, ou o nome que se queira dar a esse ambiente para crianças muito pequenas. E todos os funcionários desta instituição, quando entravam e deveriam apanhar a chapeira, o nome que a identificava, encontravam ali cartões de cores diferentes que deveriam colocar ao lado do seu nome. Um cartão vermelho indicando um estado emocional muito negativo. Um cartão amarelo revelando um estado emocional neutro ou intermediário. Ou um cartão verde revelando um belo estado emocional. A partir daí, o coordenador desta creche só colocava pessoas para trabalharem diretamente com as crianças, aquelas que se apresentavam num excelente estágio emocional. Outras pessoas iam desenvolver as suas atividades em muitos ambientes que o trabalho cobria, mas que não envolvia este contato interpessoal. Então se percebia a preocupação para que quem quer que estivesse em contato com a criança estivesse num excelente estágio emocional. Hoje, procedimentos similares a esses são feitas em algumas companhias de aviação. Todos têm a obrigatoriedade de executar o seu trabalho, mas se o meu trabalho envolve uma periculosidade maior, um relacionamento humano mais significativo, não designar qualquer funcionário, mas aqueles que estão num estado emocional mais significativo. Então, quando isso é trabalhado pela organização, é evidente que nós podemos falar em autoestima organizacional, pelo menos no que diz respeito às relações interpessoais dessa autoestima. Então, isto é perfeitamente significativo e estes exemplos, eles são muito comuns em outras partes do mundo. Me referi a uma escola brasileira, mas certamente outras organizações fazem com que isto seja muito significativo. Quem trabalha com pessoas precisa estar no estado emocional diferenciado de quem cuida de outras funções não menos importantes, mas que não envolvam a relação interpessoal. Perfeito. Quando nós estamos falando de autoestima, professor, eu percebi claramente que nós cada vez mais estamos falando de ciência. Enfim, essa questão aparece nos estudos de neurociência, aparece nos estudos da psicologia. Já é possível medir
medir-se a inteligência emocional? Medir-se através de um teste, de forma alguma. Medir-se como um termômetro mede a febre, estabelecendo níveis de alcance, não. Mas é possível desenvolver-se procedimentos de avaliação que mostrem estes estágios, e mostrando diferentes estágios de uma mesma pessoa, é possível identificar-se progressos. Se a avaliação é colocada dentro destes paradigmas, eu diria que esta avaliação é válida. O meu receio é que se transporte uma avaliação quantitativa de conhecimentos, que já é criticável em si mesmo, para uma avaliação emocional. Eu nunca posso pensar que o estágio emocional de um aluno se traduza num boletim com conceitos A, B, C ou D, 7, 6 ou 5, mas com níveis de progresso que, revelando-se progressivos, apontam para o sucesso daquele trabalho que está sendo feito. A questão da inteligência emocional, vamos dizer assim, ela está presente, hoje é um dos grandes temas da educação, mas é recente ou existe já nas fontes dos estudos de pedagogia essa dimensão da importância da autoestima, da inteligência emocional, de todos esses problemas que envolvem a emocionalidade? Eu penso que esses estudos neurológicos mais recentes e que permitiram observar o cérebro humano em ação de uma pessoa viva deu um respaldo científico a determinadas análises, a pensamentos, a ideias anteriores. Então, muitas dessas ideias estão sendo hoje reabilitadas porque estes exames neurológicos permitiram a certeza de que estes conhecimentos eram corretos. Portanto, se desconsiderarmos estas descobertas, que são das 2 últimas décadas, pelo menos dessas ferramentas neurológicas, estudos muito interessantes sobre o ser humano, sobre o pensar, sobre o falar, já foram feitos por Luria, por Vygotsky, mas que, por serem russos, viviam dentro de um mundo onde as ideias culturais não puderam ser desenvolvidas senão depois da Glasnost. Então, você sente que nenhum destes que eu citei são atuais, mas eu diria que são relativamente recentes a possibilidade do Ocidente tomar conhecimento dessas pesquisas. Nessa linha, eu considero Antônio Damasio, por exemplo, um autor extremamente valioso, muito respeitado. Del Nero, este é um brasileiro também com um trabalho magnífico sobre o cérebro, Joseph Ledoux. Então há uma equipe extremamente valiosa e respeitável, do qual não poderemos excluir Gardner. O que talvez o domínio público tenha pensado é que todas essas ideias, que foram muito bem sintetizadas por Daniel Goleman, sejam de Daniel Goleman. Quando, na verdade, Daniel Goleman simplesmente trouxe a público, através de uma obra que se tornou um extraordinário best-seller, estudos e conhecimentos que, sem esta mesma popularidade, tinham ganho grande profundidade. Mesmo Gardner é bastante significativo quando analisa as inteligências pessoais. Então, eu diria que hoje há um belo respaldo bibliográfico e o que é muito bom, numa bibliografia quase toda ela escrita em língua portuguesa. Eu costumo até dizer que se um professor assume aulas para uma determinada classe com características especiais e crê que esta classe não aprenderá, ele vai desempenhar o seu trabalho, porque é um profissional sério, mas não crê no sucesso da classe, ele está absolutamente certo. Esta classe realmente terá dificuldades de aprendizagem. Mas se ao invés deste professor for colocado um outro que crê que poderá fazer algo por esta classe, que se coloquem obstáculos a esse outro, que se ergam muralhas diante do seu desejo, e ele fará a mudança. Não apenas como se pensava antes, porque aquela crença fez do professor
um comunicador entusiasmado, mas porque o cérebro humano é muito sensível a esta expectativa que se tem sobre o desempenho das pessoas.